E aí, pessoal do canal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu separei um tema chamado de aspiração folicular. Eu queria explicar para vocês o passo a passo de como aspirar óvulos e o que é a aspiração folicular, né? E aí, se vocês conseguirem, se vocês ficarem até o final do vídeo, vocês vão entender bem qual que é esse processo que está dentro deste mundo de fazer a fertilização, esse processo de captação dos óvulos dentro de um laboratório de reprodução humana, tá bom? Eu sou o Dr. Luiz Fernando Pina, espero que vocês estejam gostando do canal e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, na fertilização in vitro existe um passo a passo, tá? Então, você já passou pelos exames, o médico falou para vocês, olha, de fato, o caso de vocês precisa fazer esse tipo de tratamento chamado de fertilização. Dentro da fertilização in vitro, dentro da reprodução, a gente divide os tratamentos em dois grandes grupos, o que a gente chama de baixa complexidade, né, que é basicamente o namoro programado e a inseminação do útero, inseminação intrauterina, e o outro grupo a gente chama de alta complexidade, ou seja, são tratamentos que precisam de um laboratório, tratamentos que precisam que a fertilização, ou seja, a formação dos embriões, óvulo mais espermatozoide, seja feita dentro de um laboratório especializado em formações de embrião ou um laboratório de reprodução humana, tá? Bom, esses tratamentos que precisam de laboratório para formar embriões, chamados também de alta complexidade, a paciente precisa ir até o laboratório para que esses óvulos sejam retirados do ovário dela. Então, como funciona o processo? A paciente tem a indicação e começa a tomar os seus remédios. Os remédios normalmente são remédios injetáveis, né, umas picadinhas ou remédio por boca, e ela acompanha o tratamento dela ao longo do tempo, o médico acompanha com os ultrassons. Vai chegar um momento que os folículos, essas casinhas desses óvulos dentro do ovário cresceu a um ponto, e aí é entre 18 até 22, 24, 23, entre esse período, alguns folículos um pouquinho maior, alguns folículos um pouquinho menor, o médico decida usar o último remédio antes de aspirar. A gente chama isso de trigger, o último remédio antes da paciente ir para o laboratório de reprodução humana. Então ela toma este remédio, tem basicamente duas grandes classes para este remédio. Ela toma este remédio e aí entre 34 e 36 horas depois de tomar esse remédio, ela vai para o laboratório, tá? E aí a intenção deste vídeo é explicar o que vai acontecer com esta paciente que chega neste laboratório para fazer a captação dos óvulos, para fazer essa coisa que chama aspiração oocitária, aspiração dos óvulos, ou a aspiração desses folículos, chamado também mais tecnicamente de aspiração folicular, tá? Então, o que acontece? A paciente, primeira informação importante, ela tem que ir em jejum. Então, ela vai receber na veia um remedinho para dormir, uma sedação, uma anestesia. E a paciente tem que estar em jejum, porque uma das complicações, ela tem um reflexo e ela tem que estar com o estômago vazio para que isso não cause nenhum problema, tá? Então, primeiro, a paciente chega em jejum no centro de reprodução humana e chega o horário. Ela chega normalmente meia hora, 40 minutos ou uma hora antes do procedimento de aspirar os óvulos e espera o momento dela de aspirar, tá? Depois que ela chega no laboratório com período de carência, ela troca de roupa, normalmente ela põe a roupa do centro cirúrgico, a roupa do centro do laboratório e vai até o local onde acontece a aspiração. Como a gente falou, a gente vai falar sobre transferência, a gente tem um outro vídeo que só fala sobre isso. Esse espaço onde ela aspira óvulo, normalmente ele é contíguo, ele é próximo do laboratório de reprodução humana. E existe uma janelinha onde ela passa os óvulos nessa janela para a embriologista, para dentro do laboratório, tá? O que contém nessa sala? Existe uma maca, normalmente a maca onde a paciente vai ficar em posição ginecológica. Existe um carrinho, um equipamento do anestesista, né? Normalmente e obrigatório ter um anestesista para fazer este procedimento. E a paciente deita nessa maca e tem que
ter um acesso a uma veia da paciente para a administração dos remédios. Então, o anestesista ou alguém da enfermagem ou o médico pega uma veia dessa paciente e a paciente fica em posição e aí ela começa a receber os remédios para dormir, para não sentir dor. Tá? Isso é uma sedação profunda, é um remédio que normalmente não precisa ter uma respiração, uma intubação, mas a paciente dorme, ela não sente dor nenhuma e aí o médico que vai aspirar os óvulos, ele lança a mão de um aparelho que é um ultrassom transvaginal. Então, esse ultrassom transvaginal, ele em cima, ele tem um espaço onde você pode pôr uma guia. É uma estrutura que você pode pôr em cima do ultrassom transvaginal, que faz com que você, através do ultrassom, você olhe o ovário dentro da paciente e essa guia serve de apoio para que você entre com uma agulha de aspiração. Tá? Essa agulha é uma agulha fininha, e ela é longa, ela é comprida, é uma agulha fina, mas ela é comprida, onde em cima desse ultrassom transvaginal você coloca essa agulha e, sob visualização do ultrassom, a gente consegue fazer com que essa agulha entre, passe pela parte vaginal e consiga chegar dentro do óvulo para tirar esses folículos, esses óvulos que estão dentro dos folículos da paciente. Essa é uma dúvida sempre frequente. Não necessariamente os folículos que foram vistos ao ultrassom vão ter um resultado de óvulo dentro. Alguns óvulos ali, eles não desgrudam no lugar onde ele tem que desgrudar, ou ele rompe no processo, ou ele não se matura, e o médico vai fazendo aspiração folículo por folículo. Então ele coloca essa agulha dentro do folículo, essa agulha está ligada num aparelhinho que é uma bombinha que faz uma pressão negativa, que faz com que aspire o folículo, o líquido que está ali dentro daquele folículo que vem o óvulo junto. E esse sistema todo que está ligado numa pressão negativa cai num tubinho de ensaio e este tubinho de ensaio o médico entrega, o assistente do médico entrega para a embriologista que vai olhar no microscópio para ver se conseguiu ver óvulo ou não. E aí, um por um, ele tem um pedal, ou às vezes é na mão, ou normalmente é um pedal, que ele coloca a agulha dentro desse folículo, tira o líquido dentro, vem o óvulo e ele vai para o próximo até aspirar dos dois ovários todos os folículos. Quando ele termina isso, a embriologista vai checando, vai olhando os óvulos, a quantidade dos óvulos e as primeiras horas dentro do laboratório são essenciais para a decisão da técnica que vai fertilizar os óvulos, se vai denudar, se não vai denudar, qual é a técnica dependendo do sêmen que vai continuar o tratamento da paciente. Após o final dessa aspiração folicular, o médico, quando acaba toda a aspiração, ele passa um aparelhinho para olhar se tem algum ponto de sangramento, porque às vezes essa agulhinha pega algum vasinho ali que sangra, a gente mantém o sangramento, termina o sangramento e a anestesista acorda a paciente devagarzinho e a aspiração folicular chegou ao final, tá bom? Neste dia que ela fez a aspiração, ela deve ficar em repouso, é um dia que ela tem um pouquinho mais de dor, é um dia que ela ainda tem os efeitos dos anestésicos, dos remédios que ela tomou e no dia seguinte o médico já deve dar alguma informação de quantos óvulos ela tinha, de quantos eram maduros, de quantos fertilizados ela tinha. Tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês, simples de entender como que faz para aspirar óvulo, como que é este procedimento, o que está envolvido dentro do procedimento de fertilização in vitro, especificamente nesta parte de aspiração de óvulo, aspiração folicular, e que vocês consigam ter o maior número de óvulos possíveis para aumentar o número e a chance de formar bons embriões e de engravidar. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, eu espero que vocês estejam gostando aqui do canal, do Mundo FIV. Eu sempre peço para vocês divulgarem o máximo possível. Eu vou colocar aqui embaixo também o link do nosso canal para dúvidas, pode clicar nele. Eu vou também colocar um link aqui embaixo desse vídeo para vocês abaixarem o nosso institucional, que tem várias informações no nosso e-book. Fique à vontade para vocês terem informações dele e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abração para todos e até!